Eu sou o Joey. Oi. E a gente está nessa série, O Amor Está no Ar. E não é uma série de namorados, ok? Por mais que pareça. É uma série onde nós vamos falar do amor de Deus, que é tão grande, é tão poderoso, que vai até as pessoas e não deixa as pessoas, por conta das suas escolhas, morrerem sozinhas. O amor de Deus chega até as pessoas por... Alô? Aí, valeu. O amor de Deus chega até as pessoas por conta de... O amor de Deus, ele chega nas pessoas por conta de... Isso. Nós. E aí, não tem como falar, nesse tempo de evangelismo, sem falar de alguns pontos bem importantes, que é tipo assim, se você hoje não é a pessoa que mais evangeliza, que mais fala de Jesus, que mais é assim, é porque tem algumas coisas em você ainda que você precisa romper, ou algumas coisas que você precisa entender, e nós vamos falar sobre essas coisas hoje. Algumas coisas às vezes pode ser coragem, às vezes você não tem coragem de falar de Jesus, porque você tem vergonha. Às vezes você não sabe o que falar para essa pessoa, você não tem noção, não dá para saber o que falar, você fica perdido, dá branco na cabeça. Outras coisas pode ser tipo assim, não, tá bom, eu posso até falar assim para as pessoas, Jesus te ama, mas e dali para frente, o que eu faço? E se ela não quiser aceitar Jesus? Eu faço pergunta, ela recusa, o que acontece? Agora eu vou ficar frustrado, fiz uma pergunta para a pessoa, ela me rejeitou. Então tem uma série de coisas sobre evangelismo que confronta mesmo sobre quem nós somos, e às vezes pode até te paralisar, porque você tem um pouco de vergonha de receber algum não, um pouco de vergonha ou medo de ser rejeitado por uma pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você, cara. Se você for ousado o suficiente para impactar alguém, deixar de lado a sua vergonha, ser corajoso e derramar Jesus na vida da pessoa, fazer algo para que essa pessoa entenda o tamanho do amor de Deus por ela, você vai ver que a sua vergonha, ela é pequena demais, tamanho o resultado que isso pode dar. Nós temos muitos mesmo, testemunhos de pessoas que foram alcançadas por pessoas, às vezes, que nunca tinham falado de Jesus, tinham vergonha de falar de Jesus, mas naquele dia, naquela hora, romperam o medo, romperam com a coragem, fizeram alguma coisa. Então fala para o seu amigo assim, amigo, não, fala assim, fulano de tal, não, mas chacoalha ele aí, fulano de tal, você precisa fazer alguma coisa. Olha, eu sempre falo isso, ó, né? Quando estudava na minha escola, eu não tinha a ideia do 220 ainda, não era tão assim. E aí, anos depois, eu fui entender o que era de fato o evangelismo, de fato o que era falar de Jesus, e já era tarde demais. Mas hoje, você pode tomar uma decisão de deixar para trás a sua vergonha, de deixar para trás, às vezes, o seu medo de levar um não, para arriscar, repete comigo, arriscar. Isso. Vamos lá mais uma vez, arriscar. De arriscar e ver se o amor de Deus vai alcançar essa pessoa hoje, ou se o poder de Deus vai alcançar essa pessoa amanhã. Mas alguma coisa vai acontecer com essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Vou seguir aqui na mensagem, que meu amigo botou 25 minutos. 25? O amor é uma atitude, é o nome da mensagem de hoje. Então, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o revelarei a ele. Então, esse texto aqui, ele deixa que a sua vergonha, ou vou ficar falando vergonha o tempo todo, tá? Mas deixa aquilo que te impede de ir até a pessoa e derramar o amor de Deus sobre ela para trás. Porque assim, se o seu amor por Deus é real,
Se existe um amor por Deus dentro de você, se Deus fez algo por você, e se de fato Deus transformou e tocou a sua vida, e se essa transformação é real na sua vida, se realmente eu posso olhar e ver um antes e um depois, você não pode guardar, ou você não conseguiria guardar tamanho amor de Deus, porque você tem um encontro de fato com o eu de antes, que é pecador, que é condenado, e aí você se depara com o amor de Deus aonde? Ele olha para você, continua sendo pecador, mas ele te limpa, te purifica, e não olha para você mais com um olho, ou com o dedo te apontando todas as vezes que você erra. Ele olha para você com expectativa do seu futuro. Então, você, condenado, pecador, Deus olha para você e fala assim, não, você não é mais pecador. Eu limpo o seu pecado, purifico todas as coisas ruins que você fez, e eu tenho expectativa do futuro para você, de um futuro extraordinário. Então, tendo esse tipo de pensamento, trazendo para a nossa vida também, a gente pode levar isso para o nosso coração. Então assim, um filho que diz que ama sua mãe, mas nunca passa tempo com ela, e nem escuta o que ela diz, podemos dizer que isso é amor? Você acha que quando você vira para alguém assim e fala, eu te amo, mas você não olha na cara da pessoa, você não está com a pessoa, você não manda mensagem para a pessoa, você não se importa tanto, você acha que isso de fato é amor? Um marido que apenas fala de amor, mas não tem nenhuma ação prática, intencional em seu relacionamento, pode chamar isso de amor? Então você está entendendo para onde eu estou levando aqui. Então um cristão que diz que ama Jesus, mas não se importa com o que ele se importa, não se importa com as coisas que Jesus se importa, não faz o que ele pede e não tem tempo com ele, pode dizer que de fato ama Jesus? Então talvez o máximo, e se esse amor seu, e se esse for o nível do seu amor, tá tudo bem, mas nessa noite você vai sair daqui mais apaixonado por Deus, amém? Mas no máximo, pode ser que você goste de Jesus. No máximo pode ser que você acha legal a ideia de vir na igreja. Um amor por Jesus, tem muito mais a ver com se sacrificar por coisas que ele se sacrificou, amar o que ele ama, obedecer o que ele fala, do que qualquer outra coisa. E aí nota que eu não estou falando mais daquelas coisas que te impedem, tipo uma limitação que você tem, às vezes vergonha, medo, insegurança. Não! Tem a ver com o seu amor por Deus. Então, no momento de vida ou morte, quando você olha mesmo uma pessoa às vezes que não é salva, não tem Jesus, você tem uma resposta, certo? O que você faz? Você tem uma resposta. A resposta entrou na sua vida, mudou sua vida, transformou sua vida. Ou ainda não entrou, não mudou, ou não transformou sua vida. Você precisa saber. Porque se o amor de Deus ainda não mudou, não transformou, não mexeu na sua vida, talvez esse seja o momento de você colocar na balança do quanto você deixou Jesus completar a obra que ele iniciou na sua vida e aonde que essa obra parou. Porque você muitas vezes não deixou. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Está entendendo? Confuso não, né? O verdadeiro amor se expressa em entrega, não em exigência. Então, quem ama, demonstra. Se o amamos a Jesus, precisamos demonstrar. E uma forma de demonstrar o amor de forma prática é se importando. Então, assim, nesse carnaval, nós vamos ver um monte de pessoas que chutaram balde. Um monte de pessoas que não vão pensar nas suas vidas de fato, vão voltar a pensar na sua vida, sei lá, 4, 5 dias depois.
Você vai se deparar com amigos, muitas vezes, que vão voltar a pensar nas suas vidas 4, 5 dias depois. O que eles mais querem é farra. O que eles mais querem é viver aquele momento ali e nada mais. Você, como filho de Deus, isso não pode entrar nos seus ouvidos e sair como se fosse qualquer uma piada. Isso não é piada. Tem pessoas que vão, e pessoas aqui da igreja, a gente conhece muitas, que vêm na igreja, mas às vezes no meio de carnaval se desvia. Você precisa ser a pessoa que vai se importar com essa pessoa, ao ponto de se sacrificar, ir lá por ela, ir até ela, e não deixar como se essa pessoa estivesse desviando, como se ela não importasse. Ou aquelas pessoas que nós vamos impactar. Nós vamos fazer muitos momentos de evangelismo nesse tempo. Só você entrar ali na onda que a gente vai compartilhar com você todos esses movimentos. Você não pode olhar para aquelas pessoas, copão na mão, sainha, anteninha de diabinho. Tanta coisa que a gente vê, né, no carnaval. Você não pode olhar para aquilo e falar assim, sangue de Cristo tem poder. Diabo, sai da vida dela. Você tem que olhar para essa pessoa como Jesus olharia e se importar. Olhar e pensar assim, o que Jesus poderia fazer por ela. E pedir assim, Deus, como eu posso ser alguém que vai derramar o seu amor por ela? Às vezes vai ser só uma atenção, que você vai olhar, vai conversar. Às vezes você não vai nem orar. Mas só de você parar, a pessoa fala assim, cara, você é diferente. Você não está louco que nem eu, virado. O que aconteceu? Então, se o amor é uma atitude, podemos aprender com essa atitude. E quais são essas atitudes que Jesus faria? A gente vai falar um pouco hoje aqui. Então, amar as pessoas como Jesus ama. Olhe para as pessoas com o olho da fé. Eu não vou conseguir ler esse texto inteiro aqui, senão vai passar muito tempo. Mas esse texto aqui está falando de uma pessoa, de um cego, que ele era cego de nascença. Então, esse cego de nascença, ele não via, ele não enxergava e tudo mais. Aí quando ele tromba com Jesus, é aquela história lá que Jesus pega o barro, cospe, passa no olho, sabe? E aí cura. E aí essa pessoa, esse cego de nascença, ele é curado. E aí muitas pessoas, eles olham e começam a perguntar assim, nossa, falando sobre Jesus, nossa, esse cara cura no sábado, porque antigamente não podia trabalhar no sábado. Esse cara cura no sábado, e começam a criar coisas para tirar essa autoridade de Jesus. Como se tivesse um dia para levar e fazer o bem para alguém. Então no sábado eu não faço coisas boas. No sábado eu não faço nada. A pessoa pode estar passando toda a necessidade do mundo, eu não vou por ela, não vou ajudar ela. E aí, a resposta lá para frente desse cego é assim, olha, eu não sei se esse cara que me curou, ele é mentiroso, ele é pecador, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu era cego, mas agora eu estou vendo. E aí, nesse carnaval, nessas ações que nós vamos fazer, essa vai ser a resposta que você vai ouvir de muitas pessoas. Eu não sei quem é essa pessoa, eu realmente não faço ideia, mas eu era de um jeito e agora eu não sou mais. Antes eu tinha vontade de fumar cigarro, agora eu não tenho mais. Antes eu tinha uma vontade de beber, hoje eu não tenho mais. Antes eu tinha uma vontade louca de sair e curtir minha vida e de não pensar e ser inconsequente. Hoje eu não tenho mais. Amém? Então, as pessoas que você trombar vão ter esse nível de divisão, de cura, de transformação. Porque você vai chegar lá, ousado que nem Jesus, e vai entender o que Deus está falando para você, o que você precisa fazer. Às vezes vai ser uma oração, às vezes vai ser um sorriso, às vezes vai ser um chocolate que você vai dar, às vezes vai ser uma palavra de conhecimento que você vai liberar. Mas alguma coisa vai acontecer. E alguma coisa acontece quando você se submete à vontade de Deus na sua vida e é corajoso o suficiente para fazer, para agir. Amém? Então, olhe para as pessoas como Jesus olharia. Tenha paciência com as pessoas à sua volta. Elas precisam de um encontro com Deus. Não desista delas, provoque o encontro.
Às vezes, aqui na igreja, é muito comum a gente ver aquela galera, aquele cara, aquela mina, que vem aqui direto, tá com você direto, só que acontece algum problema com ela. Desconfortável, cara. Às vezes expõe o cara. E aí, ela fica meio desanimada, o cara fica meio desanimado, deixa de vir na igreja. E aí, ela simplesmente vira uma conversa nas nossas rodas, onde, aqui é aquela pessoa X. Fulano de tal tá perdido. Desviou. Isso. Aquilo. Não. Você vê alguns stories dele, fazendo coisas que não é para fazer. E fala, nossa, aqui desviou. Printa e manda, encaminha story. Esse tipo de atitude mais atrapalha o que Deus está fazendo do que ajuda. Então você, como filho de Deus, não pode olhar para aqueles seus amigos que estão fracos na fé e simplesmente a conversa ser, desviou. Desviou. Aquilo ele nunca teve jeito não, aquilo nunca esteve firme. Esse tipo de conversa não pode estar nas suas rodas. Porque você é um agente de Deus para quê? Transformação. Então, se tem alguém que desviou, você vai ser alguém que vai mandar uma mensagem e falar, ei, você precisa voltar. E aí, às vezes, você vai ter que se sacrificar para essa pessoa voltar. Aí pedir para o seu pai passar na casa dela, passa lá na casa da fulana de tal para ela vir, passa lá na casa do cara para ele vir. Alguma coisa precisa acontecer. Porque esse tipo de atitude é o tipo de atitude que Jesus faria. Olhar para as pessoas e de fato se importar com elas. Você sabia que eu vi, não sei se contei isso aqui algum dia, não me lembro. Tem um vídeo no TikTok de uma menina, ela abriu o TikTok e ela gravou esse vídeo. O vídeo dela é ela contando que ela tinha um grupo de amigas e no grupo de amigas não era um quarteto, era um trio e ela. Então ela se sentia sempre excluída. Ela nunca se sentia parte do que o trio fazia. Era sempre o trio e ela, o trio e ela. E ela começa a contar da aventura, ela começa a contar daquilo que aconteceu. Cara, e aquilo repercutiu tanto. Ela ganhou milhões de seguidores, eu achei muito engraçado. Assim. Foi um vídeo. Só que o que ela contou ali só revelou o que acontece muitas vezes aqui dentro nos grupos, nesses grupos de amizade, fora na escola ou qualquer outro lugar que você tenha amigos. Você olha para as suas amizades, você olha para aquilo que você tem, e aquela amizade, aquilo ali é tão importante para você. Aquilo muitas vezes define você. Aquilo muitas vezes diz quem você é. E por conta desse ciclo de amizades que não leva você para Deus, esse ciclo de amizade que é forte o suficiente, que não leva você para o que Deus quer para você, para a sua vida. Quando você tem uma decepção aqui, você corre para outra roda fora da igreja. E aí você acha que aquelas pessoas são de fato os super-heróis, os melhores amigos, as melhores amigas, como se aquele grupo de amigos fosse de fato te dar um destino. Aquele grupo de amigos ou amigas fosse de fato dizer para você quem você é, o que você tem que fazer da sua vida, ou fosse trazer uma solução para você. Eu, quando era muito mais novo, eu pensei assim, cara, não vale a pena eu construir qualquer outro vínculo de irmandade mesmo com uma galera que não entende para onde eu estou indo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem como você construir um vínculo profundo com uma pessoa que não conhece a Deus. Tem muitos casos, né? Às vezes seu pai, ele não é da igreja, ele não conhece Jesus, e sua mãe, enfim, não é isso que eu estou falando. Mas, estou falando assim, vai ter momentos que você vai precisar tomar uma decisão. Assim, construir uma amizade verdadeira que conduz você para o que Deus quer para a sua vida. Ou decidir ter um estilo de vida onde Deus não te agrada, e quando você estiver fraco, peca, e aí é como se você estivesse sendo expelido. Eu gostei desse vídeo dessa menina, que ele repercutiu muito. E é muito engraçado porque ela ganhou milhões de views, likes e tal. E aí ela começa a contar a saga. Tipo assim, ó, eu tô postando esse vídeo aqui, não sei se a galera da minha sala vai ver, eu tô com medo do que eles podem ver, tal, mas vou postar mesmo assim, e não sei o que lá. Aí ela posta. Aí ela traz no vídeo, a parte 2,
Aí ela traz a parte 3. Aí a parte 4 ela soluciona o problema. Tipo, acabou. Perdi as amizades mesmo, basicamente é isso. Elas descobriram, foi o caos na minha sala, a galera parou de falar comigo, agora estou muito triste, isso, ela chorando. Aí vem o 5º vídeo, se não estou enganado. Aí o 5º vídeo é ela tentando assim, gente, já que eu ganhei um monte de seguidores, agora eu vou... Dizem aí pra mim o que eu posso fazer aqui no meu TikTok, porque agora tá todo mundo me assistindo, tá todo mundo me vendo, tá todo mundo... Aí, esse vídeo bem específico, a retenção caiu, né? 100 views, 100 like. Aí o próximo, ela ouve o que a galera fala naquele vídeo, então ela vai fazer vídeo de se arrumar, eu não sei como é que fala. É essa aí, não vou nem tentar. Então ela tenta fazer vídeo de se arrumar, roupa, estilo, aí vai caindo os views e likes. E vai caindo. E ela fala, né? Começa a ficar muito triste porque não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe o que está acontecendo com as redes sociais dela agora. Já que ela tinha um monte de seguidores, mas agora as pessoas estão parando de assistir. Estou falando isso tudo por quê? Porque existem muitas pessoas que vêm aqui na igreja, adolescentes como você, às vezes seus amigos, que dão valor para coisas que não podem dizer quem elas são. Então, tem pessoas que dão tanto valor para um grupo de amigos, e esse grupo de amigos mais mata você do que te ajuda, do que te leva para a parte de Deus. Tem pessoas que dão tanto valor para uma rede social, tanto valor do que vão achar dela, que parece que se não tem like, tem alguma coisa de errado. Então parece que se não viram, se eu não postar, eu não fui. As pessoas começam a dar tanto valor para coisas que não podem definir quem elas são, que não podem ajudar ela a ir para nenhum lugar. E por coisas muito menores dessas que eu disse aqui, as pessoas desistem, porque às vezes explode algum problema, ficam constrangidas, desviam, por conta de nada. E você precisa ser alguém que não vai olhar com um olho imparcial para essa pessoa, para o seu amigo, ou às vezes aquele conhecido, e deixar ele ir porque ele não foi forte o suficiente para ficar na igreja. Mas você precisa então ter esse olhar atento de Jesus, que se importa, esse olhar que nós estamos falando aqui, que se importa e vai atrás dessas pessoas que não entenderam que precisam pautar as suas vidas nele e não nas coisas. Seguindo aqui por último. Vá até o fim. Vou ler esse texto aqui. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Então, a última palavra sempre será a de Jesus. E a palavra de Jesus para você hoje é: você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Às vezes, a realidade da sua vida não vai estar do jeito que você imagina, não vai estar do jeito que você gostaria de estar. Mas a última palavra não é sua. A última palavra não são dos seus amigos. A última palavra é a de Deus na sua vida. Então assim, se não está como você imagina, você permanece. Se não está como você gosta, você permanece. Se você ainda não é corajoso o suficiente para falar de Cristo nas ruas, que nem a gente está falando aqui, você permanece fiel. Se você ainda não sabe o que dizer, não sabe como pregar, se você não tem esse ímpeto dentro de você, você permanece. Porque a última palavra vem de Deus.
E assim, e Deus pode usar qualquer coisa. O mais envergonhado, o mais tímido, o mais medroso. Então, as pessoas elas riram de Jesus porque ele tinha dito assim, não, essa menina não está morta. Porque quando Jesus ele entra na sua vida, ele começa a mexer algumas coisas mesmo. Algumas coisas que para você estão mortas, Jesus fala assim, não, calma, não se preocupe. Hoje vai nascer novamente. Então, se você já tinha desistido do seu chamado, Jesus está olhando para você assim, não, calma, vai nascer, calma, não está morto. Se você tinha desistido de construir aquilo que eu disse aqui no início, uma vida com Deus, calma, não está morto. Deus está fazendo algo em você, você não pode desistir. Queria orar com você, fica de pé rapidinho, vai ser rápido a oração. Leve a mensagem da salvação, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Então você precisa ser essa carta de amor de Deus para as pessoas. Você precisa ser alguém que Deus pode olhar para você e contar, tipo assim, meu filho ele vai com medo, mas ele vai com vergonha, mas ele vai. Alguma coisa meu filho vai fazer. E nós vamos orar aqui agora por você que muitas vezes tem medo e vergonha de falar de Jesus. Porque nas próximas semanas, e não é à toa que esse ministério é chamado Volts. Esse ministério ele nasce de uma essência de evangelismo. Ele nasce na expectativa de criação de um ministério que fala de Jesus nas escolas. E aí tempos depois, 220 volts, né? A gente startou o ministério e tempos depois o nome de todo esse ministério aqui de adolescentes da igreja passa a se chamar Volts, como esse braço direito do evangelismo. Falar de Jesus com poder, falar de Jesus com energia, falar de Jesus porque se Jesus de fato transformou a sua vida, se Jesus de fato tocou na sua vida, alguma coisa você tem para falar. Eu queria deixar essa palavra para você, para ficar no seu coração. Jesus ele é o reconciliador do mundo. Mas o mundo, quando ele olha e busca alguma referência sobre Jesus, ele precisa encontrar em você. E assim, quem foi tocado por Deus, verdadeiramente, tocado por Jesus, teve a vida transformada, tem alguma coisa para falar. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta assim. O que Jesus fez na sua vida? Então, ele tocou na sua vida, então ele entrou, te salvou, te livrou da morte, te livrou de ser um pecador eterno e agora você é herdeiro junto com ele. Mas, quando alguém pergunta assim, legal, eu quero saber, tá bom, Jesus, o que ele fez por você? Você sabe responder? Feche seus olhos aí. Eu queria que essa pergunta ficasse no seu coração. Jesus ele fez muitas coisas. Mas você consegue pensar hoje e refletir, porque é uma questão simples mesmo, de refletir. O que Jesus fez por você? Quando as pessoas você estiver abordando as pessoas na rua, elas vão estar com esse coração. Tudo bem, você está falando de um cara aí, mas o que esse cara ele fez por você? Ele te curou, ele te tocou, ele te salvou. Que papo é esse de salvação? O que mudou na sua vida depois que Jesus entrou na sua vida? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? Queria que você orasse aí no seu lugar, pedindo assim, Pai, me ajuda. Mas fazer a sua oração aí. Senhor, me ajuda, por favor. Eu preciso de Ti. Me mostra as áreas da minha vida que você tocou e transformou. Me mostra aquilo que eu era e aquilo que vou me transformar ainda. Estou me transformando. Senhor, mas fazer a sua oração, tá? Não é a minha oração, é a sua. Senhor, tira de mim o medo, que eu quero orar mais pelas pessoas.
Pai, tira de mim a vergonha. Começa a fazer a sua oração aí, eu vou te dar um minutinho. Nesse período de carnaval, muitas pessoas vão deixar de ir para o inferno, porque você deixou a sua vergonha de lado e foi ousado. Muitas pessoas vão deixar de ter as suas vidas condenadas para sempre, porque você teve então um momento de coragem. Muitas pessoas vão abandonar o seu estilo de vida antigo, porque elas vão olhar para você e vão ver nos seus olhos o tamanho do amor de Deus por elas. A gente estava aqui no treinamento Rise, que é o treinamento de evangelismo da juventude. E por que a gente deve buscar os dons, né? Essa foi uma das perguntas. Os dons, primeiro porque Jesus ainda não voltou, e ele nos deu uma missão, que é ir, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando, ensinando. Então, ele te deu essa missão. Essa é a sua missão. Se você não sabe o seu chamado, ainda, essa é a sua missão. Você já sabe o que fazer. Ok? Você não tem desculpa mais. Só que os dons, então, orar por cura, oração em línguas, palavras de conhecimento, profetizar, todas essas coisas, esses dons mesmo que a gente vê, tem a ver com ser ferramentas para uma missão. Porque assim como a gente falou aqui sobre esse cego, que era cego de nascença, passou no meio, na frente de Jesus, e agora um cego de nascença pode enxergar, ele não tem como dizer que Jesus não fez algo. Então assim, quando você for falar de Jesus, você não pode ir simplesmente com uma história bonita, porque eu acho que uma história, se contar, pregar o evangelho para ele já é suficiente. E se você for com poder, você vai começar a tirar todas aquelas desculpas e incertezas que as pessoas têm. Se você só pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar, só contar a história de Jesus e o que Jesus fez, isso já é poderoso demais. E talvez isso já seria o suficiente mesmo. Mas existem os dons, que são ferramentas que Deus quer que você se desenvolva. Para que, quando um cego, um paralítico, alguém enfermo, ou alguém com muita ansiedade, alguém com um quadro de depressão muito avançado, passar no seu caminho, vai falar assim, opa, alguma coisa mudou. Eu não estou mais triste. Eu não estou mais tão triste quanto eu estava antes. Alguma coisa aconteceu. Vai olhar para você e falar assim, eita, eu não sei quem esse cara é. Eu não sei quem essa menina é. Mas antes eu era triste. E agora eu tenho uma alegria dentro de mim. Antes eu tinha uma dor nas costas. E agora eu não tenho nenhuma dor nas costas. Eu posso pular. Antes o meu joelho que eu tinha operado eu não conseguia mexer. Mas agora eu posso mexer. E se você orar em nome de Jesus, não vai ter como essa pessoa negar que Jesus fez algo por ela. Amém?